Esperando. Ah, agora foi. Oi, Oi, Ari, tudo bem? oi, tudo bem? Tá me vendo direitinho? Tá um pouquinho devagar, mas tô vendo. Tá devagar? Tá. Tava ruim mesmo. Tava ruim. Esperar um pouquinho Uhum, até tava. eu ver se mais alguém vai entrar para a gente começar, Tá bom. né? O pessoal vai Bom, entrando. Aí, enquanto isso, a tá, gente ajeita aqui, vai conversandinho, né? Esperamos aí tá. até umas 8h05. E aí eu Uhum. acredito que a gente já pode começar, né? Podemos nos apresentar, né? É. Ari, só a tua internet está travando um pouquinho. Não sei A minha se está internet, aparecendo para. Será que é você ou sou eu que está travando, então? ela tava normal até agora. É. Bom, então às vezes Era. pode ser que seja para mim. O áudio tá legal? O áudio tá legal. Tá. Tava normal até começar, tava tudo beleza. Ah, mas é Tava sempre até ouvindo assim, uma né? música. Tava Mas tranquilo. é assim mesmo. Ao vivo é isso que acontece, não tem jeito, acontece essas coisas. Agora Uhum. ficou normal. Não sei se era eu, o que era, mas agora tá legal. Eu acho que a gente pode começar, né? Vamos começar a nossa live. Pessoal que está aqui, muito Vamos boa lá. noite. Obrigada por terem entrado, né, para ouvir essa nossa Obrigada. Boa conversa. noite. O pessoal aqui tá. E assim, boa noite, Eliane. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre como gerar fluxo de caixa com recuperação de créditos, né, Ari? É sobre isso que nós vamos Uhum. conversar. Para quem veio do perfil da Ari e não me conhece, meu nome é Juliana Martos. Eu sou advogada aqui na cidade de Curitiba e região metropolitana. Sou especialista em direito público e direito tributário. Ari, se apresenta um pouquinho, conta para o pessoal quem é você. Bom, para quem vem do seu perfil e não me conhece, eu sou a Ariane Ribeiro César, sou especialista em previdenciário. Eu sou trezinense, estou aqui em Curitiba. Estou há pouco tempo aqui em Curitiba e conheci a doutora Juliana, né? E a gente começou essa parceria recentemente e veio essa ideia da gente começar a fazer essa live muito, muito boa. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de empresário, né, dessa veia empreendedora e todo mundo pensa que previdenciário é muito só aposentadoria, aposentadoria, mas eu gosto muito dessa desmistificação, né? Então, Uhum. basicamente, eu estou falando de uma coisa nova, assim dizendo, né? Falando de uma coisa que seria recuperar crédito previdenciário. E é bem novo mesmo, né? A gente ouve poucas pessoas falar sobre isso, né? E eu acho que para a Uhum, gente começar o nosso assunto aqui, até nós gravamos um vídeo, mostramos ontem, mas para quem não viu, né, Ari, a recuperação uhum, de crédito em si, em linhas gerais, ela nada mais é do que uma cobrança de pendência. Então, assim, você tem um crédito para receber, alguém, obviamente, está te devendo, né? E você consegue receber esse crédito. Então, é isso que nós chamamos de recuperação de crédito. E aqui nós fizemos justamente voltado mais para as empresas, para ela saber como que ela pode gerar um fluxo de caixa utilizando essa recuperação de crédito, né? Principalmente recuperação de créditos tributários. E quem é que pode fazer esse tipo de recuperação? São só pessoas jurídicas? Não, pessoas físicas também podem, né? A gente, para o lado da pessoa jurídica, ouve falar muito sobre a questão de tributação dos produtos monofásicos, né? Aqueles do Simples Nacional. Mas
é que está bastante em alta, mas é bom a gente explicar que não são só aqueles créditos tributários voltados a empresas do Simples Nacional. São para todas as modalidades tributárias. Isso porque se refere ao monofásico, né? Quando a gente fala produtos monofásicos. Então, assim, a ideia não é dar nenhuma aula de tributário aqui, nada disso. É só para vocês entenderem, né? Ou o contexto, né? Oi, Ari? Exatamente, para entender o contexto, né? A gente fala um pouquinho, justamente, né? A gente não quer falar do juridiquês, né? Que a gente chama. Não, é o mais objetivo e simples possível para todo mundo entender, né? Então, aquele produto monofásico é justamente aquele produto em que só tem um responsável tributário, ou seja, uma pessoa vai ficar responsável por fazer o recolhimento do tributo. Então, isso daí, o que ele vai fazer? Os industriais ou aqueles importadores, eles já têm uma alíquota mais elevada para efetuar o pagamento desse tributo. E aí, quando se trata desse monofásico, em algumas vezes acontece de haver de novo o recolhimento quando há a venda, né? E aí, quando tira essa nota fiscal, acaba saindo também a base de cálculo junto do PIS e do COFINS. A gente vê aqui, nós podemos falar de lojas de autopeças, mercearias, bares e lanchonetes, os combustíveis, quaisquer combustíveis, perfumaria e entre outros, né? E assim, a gente não precisa falar só de tributação de monofásico para se fazer uma recuperação de crédito tributário, né? Tem outros tipos de recuperação de crédito que são aqueles de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, e também da exclusão do ICMS eu sempre dou uma enrolada para falar, do TUSD, que é da questão de energia elétrica, né? Da transmissão da energia elétrica. E assim, isso daí é voltado, como nós falamos, para qualquer modalidade de empresa. Então, independente se ela aderiu ao Simples Nacional, se ela é do lucro real ou do lucro presumido, existe a possibilidade, sim, de se fazer a recuperação de créditos tributários, né? E entrando nessa mesma sintonia, a gente fala muito de recuperação de créditos tributários. Mas é bom entender que crédito tributário, quando nós falamos em tributo, o tributo ele é gênero. Não vamos entrar nas espécies, todas as espécies tributárias, mas tem 3 mais conhecidos que a gente mais fala, que são os impostos, taxas e as contribuições, né? A maioria, a gente fala em recuperação tributária, já pensa em impostos, né? Mas não, isso também abrange as taxas, as contribuições. E é nessa questão de contribuição, Ari, que eu queria que você contasse para nós um pouquinho, trouxesse a tua experiência na questão da recuperação de créditos previdenciários, que eu acredito que seja mais inovador do que a recuperação de créditos dos próprios tributos, né? Dos impostos. Isso. Ju, quando a gente fala em recuperação de crédito, a gente até sente um alívio quando fala, né? Porque quando a gente fala em recuperar, a gente recupera o fôlego também, né? Quando a gente fala disso, é importante a gente falar também desses benefícios que a gente traz para a empresa, não é? Quando a gente vai levar essa recuperação de crédito, tanto tributário, né? Como você explicou, deu uma pincelada nessas recuperações, essa recuperação de crédito tributário quanto a recuperação de crédito previdenciário, ela traz um alívio, né? Traz um fôlego até para a empresa, traz, principalmente agora que a gente está nesse momento de crise, né? O país está num momento assim que está meio um pouco complicado para os empresários, uma incerteza, né? Como eu te falei, uma incerteza, né? Como eu te falei, eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente traz esse fôlego, né? A gente fala em recuperar, traz a recuperação desse fôlego para a empresa, né? Então, assim, quando a gente fala dessa recuperação, você já falou, são os tributos,
né? A gente pensa em impostos, mas também tem a contribuição previdenciária. E ela, dentro da empresa, ela é um impacto muito grande, né? Ela gera um impacto muito grande dentro da empresa e acho que a cota patronal é muito, muito pesada para uma empresa. É 20%, né? É É alto, né? é muito, muito pesado. E assim, quando a gente vai fazendo o estudo, né? A gente vai tirando algumas coisas que hoje a gente já consegue fazer, às vezes, administrativamente e às vezes judicialmente mesmo. Então a gente consegue dar esse fôlego, recuperar esse fôlego da empresa. Um exemplo que eu gosto de dar é o aviso prévio indenizado. Esse aviso prévio indenizado já não é mais, a gente já consegue tirar ele do pagamento dessa empresa. Outras, outras fontes, outras rubricas, o salário maternidade, às vezes a empresa continua pagando aquela rubrica, né, em cima do salário maternidade. Também não é mais necessário. Então, assim, são algumas rubricas que a gente consegue tirar isso de cima da carga do empregador. Então, isso é muito importante, fazer toda essa análise, levar esse estudo para um empregador, né? E é muito importante. Entra também a questão do planejamento, né? Que é importante fazer o Sim, planejamento. sim. Acredito que você também, como tributarista, você faça o seu planejamento tributário, não é isso? E também tem Sim, o até planejamento. vamos conversar também, né? Aproveitar, falar sobre isso. Eu só queria, assim, perguntar mais um pouquinho, Ari, não é uma sabatina, óbvio, né? Aqui é uma conversa que nós estamos Sim. tendo. Mas, assim, na questão de contribuição previdenciária, então, para empresas, existe a possibilidade de se fazer também essa recuperação de créditos de maneira Uhum. administrativa também. Administrativa, exatamente. Por exemplo, Tá às vezes baixo o o som. INSS, tu consegue me ouvir? Falaram que tá baixo o som. Tá baixo? Tá baixo, o meu da Melhorou? Ju. Eu. Você tá me Ah, ouvindo bem, eu tô Ari? te ouvindo bem. Tá? Tô te ouvindo Lu, bem. melhorou? Acho que melhorou. Melhorou? Então vamos lá. O Tá. meu? Então, por exemplo, melhorou Vamos ver se não? melhora. Vamos ver agora se vai. Vou tentar falar mais alto, então. Então vamos lá. Tá. Então, no caso de uma ação regressiva do INSS, o INSS às vezes entra quando tem algum afastado, diga-se, é um empregado que sofreu um acidente, né, na empresa ou teve algum acidente na empresa. Esse afastado, ele gera ônus para a empresa. Então, esse afastado, o INSS normalmente ele entra com ação regressiva. Por quê? Porque o INSS ele tem uma despesa, essa despesa que ele tem de auxílio doença, às vezes ele tem ele tem uma despesa com às vezes até além do auxílio doença, ele pode gerar também aposentadoria por invalidez, né? A antiga Aham. aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade, né? Então, assim, essa aposentadoria por incapacidade, ela gera uma despesa para o INSS. E o INSS vai cobrar isso da empresa. Não basta todas as despesas que a empresa tem, né? O INSS ainda vai cobrar dele essa despesa que o empregado tem ao se acidentar, ao ter esse benefício por incapacidade. Então, o INSS entra com a regressiva. Em alguns casos, não é justo porque a empresa tem a sua segurança de trabalho, faz todo o seu Uhum. controle. Então, isso também é um trabalho nosso, né, de planejamento, de gestão de afastado, fazer essa gestão dentro da empresa. É importante fazer essa gestão dentro Entendi. da empresa
né? Então, assim, a gente tendo essa documentação toda organizada, tendo esse controle, fazendo esse controle dessa gestão dentro da empresa, a gente consegue reverter isso dentro do INSS, às vezes até administrativamente, entendeu? Ah, que legal. Então, assim, é muito importante, melhorou o som. Melhorou? Então, assim, é importante, então, é importante que a gente tenha essa documentação em mão, né? Essa documentação, tanto de segurança de trabalho, é importante trabalhar essa, essas várias vertentes, assim, trabalhar em conjunto com o contador, trabalhar em conjunto com a segurança de trabalho, né? Assim, a empresa toda trabalhando junto para que não tenha esses problemas. Quando chegar uma fiscalização, chegar no caso, essa notificação, chegar uma ação regressiva do INSS, a gente tenha todos os meios de defesa para a empresa. Uhum. A ideia, né, assim, nesse contexto todo, é que quando vai fazer essa recuperação de créditos, né, Ari, nesse momento de revisão, você possa também fazer o quê? Poder, se precisar fazer alguma retificação, alguma coisa nesse sentido, fazer, igual você falou, um planejamento para que se trabalhe dentro da legislação, né? É bom até comentar que algumas pessoas acham que planejamento, tanto tributário quanto previdenciário, está ligado, intimamente ligado à sonegação, e não é. Muito pelo contrário, né? O Muitíssimo pelo planejamento contrário. ele é justamente dentro do compliance, né? O compliance é dentro da legislação, é aquilo que vai te mostrar um caminho que você deve seguir e o melhor caminho a ser seguido para sua empresa, né? Porque a Só empresa geralmente respondendo rapidinho, pode falar. respondendo a Luca, é um dos documentos. A gente tendo esse documento, o PPRA e o PCMSO, ele é um documento, né, que faz parte da segurança do trabalho, mas além deles, né, por exemplo, se houver um acidente de trabalho, a gente tem que ter a CAT. Então, assim, são vários documentos que a gente tem que ter em mão na hora de ter uma defesa, né, dessa empresa, né? Então, são vários documentos que a gente tem que ter para mostrar, olha, tá tudo direitinho, tá tudo regular, a empresa emite tem os EPIs, o EPI todos estão regulares, então tem que ter tudo direitinho para a gente ter essa defesa para a empresa. Sim, continuando o planejamento. Não, pode ficar à vontade. Pode falar aí à vontade sobre os créditos, né? É igual, o intuito é esse, né? É a gente trazer aqui que existe a possibilidade de se levantar um caixa para a empresa a partir da recuperação de créditos, né? Os créditos que nós falamos que a maioria das pessoas comentam, igual nós comentamos no começo, é justamente aqueles em que nós conseguimos restituir algum imposto. Mas não precisa ser só impostos, né, Ari? Essas contribuições também. Porque, igual você comentou, hoje qualquer dinheiro que entra, né, para o empreendedor já é um fôlego. Não é verdade? Então, E o assim, importante, muitas... Ju, e o importante a gente lembrar Pode que falar. tanto os impostos como as contribuições previdenciárias, eles são de 5 anos, ou seja, 60 meses a gente pega Isso. lá atrás, né? Então, e É. corrigidos, né? A O que gente é melhor corrige esses. ainda, né? Então, é um E foi muito caixa bem lembrado, né? Porque são a 5 gente não anos esquecer depois. desses valores. E não pode esquecer, né, desse prazo aí, né, Ari? Que passou de 5 anos, não tem como pedir a É, restituição, né? É já era. impossível. Mas pelo menos, imagina, nesse momento todo que nós estamos vivendo, igual você comentou, havendo a possibilidade de fazer um levantamento de créditos, e veja bem, você vai cobrar de quem? De quem é um devedor solvente, de quem tem dinheiro para te pagar, né? Porque acontece muito em INSS. questões, justamente, né? E aqui, Receita Federal.
que vai depender daí, né? Se é União, Estado, município, a depender de qual é o tipo de tributo. E isso daí é muito interessante, porque você consegue, né, fazer uma recuperação de crédito, levantar um caixa para a empresa, e esse levantamento de caixa, gerando esse caixa, esse valor que muitas vezes ela não está esperando, o que ela pode fazer? Ela pode investir na própria empresa, ela pode melhorar os seus procedimentos, né, por meio de cursos. Então, ela vai conseguir reinvestir esse valor. E não é dizer assim, mas estão fazendo alguma coisa errada. Não, tudo isso é previsto na própria legislação, né? Então, assim, se você pagou, e o que é importante do planejamento, igual a gente estava comentando, porque se você tem valor a restituir, por um lado é bom, mas também tem uma contrapartida, que é o lado ruim, porque você está pagando alguma coisa errada, né? Se você tem E aí é onde entra o planejamento, né? Justamente, você acabou pagando o que nem precisaria ser pago, né? Então, aí o que acontece? Eu até brinco que a questão do planejamento dentro da legislação e feito tudo certinho, ele é como se a gente estivesse se organizando para viajar. Planejar é organizar, né? Quando você vai viajar, você não gosta de saber tudo que você vai encontrar ou tudo que você vai gastar, tudo que você quer trazer de uma viagem, justamente para não ter surpresa, né? E o planejamento ou pelo menos a menor surpresa possível, né? É verdade, é verdade. Porque, assim, infelizmente, a gente não tem como prever tudo. Não tem, é isso que eu ia comentar. No planejamento, a gente desenha todo um planejamento diante do conhecimento que vai se ter da empresa, mas isso não quer dizer, né, que pode acontecer, de ter alguma surpresa no meio do caminho, alguma alteração de legislação. Mas quando se tem um planejamento, para você conseguir se readequar e se reorganizar, é muito mais rápido, é muito mais fácil, né, Ari? Acredito eu. E eu queria, até me surgiu agora uma coisa aqui, porque eu queria te perguntar, porque quando a gente fala em planejamento tributário todo mundo conhece, né? Todo mundo quer fazer para deixar de gastar mais. Até porque a ideia é, não quero pagar tributo, né? Normalmente é isso que acontece. Mas eu queria saber de uma coisa, Ari. Eu tenho, assim, pela minha formação na especialidade Direito Público, eu até estudei previdenciário também, mas eu só sei a teoria, a prática não. Então, assim, o que eu queria aproveitar e perguntar é justamente isso. Na questão previdenciária, que é o que nós falamos muito, quando se fala em previdenciário, o que a gente pensa? Aposentadoria, né? Mas na questão previdenciária, existe a possibilidade também de um planejamento previdenciário para as empresas, ou o planejamento ele é só dirigido justamente para a questão do INSS para a aposentadoria? Exatamente. A gente tem o planejamento também para a empresa, porque a empresa é um órgão, assim, né, da pessoa, praticamente, né? Então, assim, a gente tem como fazer esse planejamento e, como você falou, ela também tem essa contribuição. A folha de pagamento é muito grande, é uma despesa muito grande para a empresa. Então, a gente tem como fazer esse planejamento, tem como a gente reduzir, tem como a gente recuperar, tem como a gente prever o que vem lá na frente. Então, assim, tem como a gente trabalhar fazendo esse planejamento com o empresário, né? Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento para que, como a gente faz esse planejamento, a gente evita certos problemas, né? Porque a gente, como especialista, a gente estuda, claro, os crimes previdenciários, você estudou os seus crimes tributários, assim, a gente evita usar essas coisas, mas, assim, claro que a gente estuda, mas exatamente por entender como funciona, a gente estuda para que não aconteça isso dentro daquela empresa que a gente está trabalhando, né? E por entender de toda essa parte, inclusive a parte
do criminal do previdenciário, a gente também faz isso. Então, assim, não é planejar, não é só negar, é muito pelo contrário. A gente fazendo o planejamento, a gente está evitando de fazer com que aquela A empresa sonegação, né? precise sonegar. Exato, exatamente. Então, assim, a gente faz todo um trabalho de recuperação, né? Então, assim, a gente trabalhando, inclusive, juntas, né, para fazer esse trabalho de tanto trabalhista, ou, tanto tributarista Tributário. como previdenciarista. Exato. São duas. Quando eu estava estudando, começando lá no comecinho de previdenciário, me apaixonei assim, comecei a me apaixonar pelo tributário, sabe? Só que o amor maior foi pelo previdenciário. Foi um amor assim pelo Olha, eu vou custeio, te ser sabe? sincera, que aulas assim, quando eu tive aulas, né? Aqui quem for da área previdenciária, até tributária também vai lembrar, da professora Melissa Foma. Se tem alguém aqui de Curitiba, acho que até de fora de Ah, eu Curitiba vai ouvir falar conheço. bastante, né? Eu Eu tive conheço aula com ela. ela. E é assim Ah, que também. Quando ótimo. você assiste aulas com a Melissa, né? Você fala, meu Deus, tributário, previdenciário, adoro previdenciário e tudo mais, mas não dá. Eu só gosto do previdenciário, né? Eu acho melhor não. Adoro a Melissa, adoro as aulas dela. Assim, eu assisto, eu fico horas assistindo, mas só se for ali para eu ver, para eu entender. Mas para trabalhar, não. Ainda bem, né, Ari? Porque assim a gente pode fazer Ainda bem, a parcerias gente como soma, essa, né? né? E Exato, soma, isso aí. Uma ajuda a agregar e assim a gente vai indo. Você sabe que a questão exatamente. do planejamento, igual você comentou, é uma questão muito importante. A recuperação de crédito, ela dá um fôlego, ela ajuda, né? Mas não Uhum. adianta você Mas toda ela não hora vai para querer frente. tomar um fôlego. Justamente, porque o que acontece? Você fica toda Exatamente. hora procurando um fôlego, procurando. Se você está procurando fôlego, é porque você está se afogando, não é verdade? Uhum. Então, assim, Exatamente, exatamente. é interessante, né, fazer a recuperação de crédito juntamente com o planejamento tributário. Até porque, nesse sentido da gente, quando vai revisar, porque precisa de uma revisão para fazer a recuperação de crédito. Não é tão simples assim, né? Igual, até para vocês terem um conhecimento, assim, mais ou menos de como funciona, é preciso pegar, vamos chamar de toda a vida contábil desses 5 anos, para a gente saber Cinco o que anos. foi que aconteceu, né? Para a gente entender. Então, são Uhum. 5 anos que vão ser estudados e olhar e ponderar se tem alguma coisa para ser feita, se tem algum valor para ser restituído, ou se precisa de um planejamento tributário ou previdenciário com urgência. E é dentro disso que a gente vai trabalhar, né, Ari? Então, assim, E a a gente precisa recuperação, fazer esse cálculo, né? sim, justamente, a recuperação ajuda. Mas eu acho que o que traz mais esse fôlego para a empresa, onde na verdade vai trazer a saúde financeira da empresa, é a questão do planejamento, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo. E é exatamente onde a gente entra exatamente nessa parceria, né? De onde a gente tem que fazer entender que a empresa tem que andar com as pernas dela mesma, não fazer toda vez uma recuperação, uma recuperação. A recuperação é como a gente começou a live, né? Explicando, é um fôlego, ela está se recuperando, né? Então, assim, não é sempre que ela tem esse fôlego, até porque nem sempre a gente tem alguma coisa para recuperar, né? Mas sempre, sempre a gente tem que fazer um planejamento, é igual a nossa vida. Você acorda, você, Sim. pelo menos a maioria das pessoas, né, faz um planejamento do que tem que ser feito, né? O que vai comer, o que vai vestir. Então, assim, normalmente a gente tem um planejamento até da vida em si, né? Então, assim, para a É, empresa também é importante, até para a saúde financeira da empresa também é importante. cortou um pouquinho o final para mim. Eu não ouvi teu final, Ari. Que é importante até para a saúde financeira da empresa. Com Voltou?
certeza, né? Então, assim, não, agora eu entendi. Então, assim, igual o tema da nossa conversa aqui é justamente aprender a gerar um fluxo de caixa, né? Então, assim, você pode gerar um fluxo de caixa, você consegue gerar um fluxo de caixa com a recuperação tributária, e aqui a gente fala recuperação Previdenciário. tributária entrando já todos os tributos, né, Ari? De uma maneira assim que genérica, né? A gente fala, mas entra também a previdenciária. E é em cima desses Exato. tributos, inclusive, que você pode aproveitar para se fazer esse planejamento. Eu acredito que, assim, igual nós comentamos, é legal, é interessante, mas eu acho que a nossa fala maior aqui é justamente na questão de planejamento. Porque o planejamento, ele traz mais vantagens para o próprio empreendedor, né? O planejamento tributário e o planejamento previdenciário, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você pare de gastar dinheiro. Gastar, assim, que eu digo, é pagar errado, né? Então, assim, você vai Isso. saber o que você está pagando, você vai se adequar de acordo com a legislação daquilo que é necessário para o seu negócio, né? E como você comentou, como está dentro da legislação, então, não vou dizer impossível, mas quase impossível que haja uma autuação para pagamento de uma multa, alguma coisa, em razão de sonegação. Até porque, igual você falou, a gente estuda muito tempo justamente para isso, né? E como que a gente consegue fazer um planejamento tributário na empresa? É diante desses cálculos que vão ser feitos para a recuperação tributária que a gente vai entender o que é que está acontecendo dentro da empresa, onde que está o gap, onde que está o erro dela, e é ali que a gente vai trabalhar para construir um planejamento que seja adequado e voltado única e exclusivamente para aquele empreendimento. Eu acho que é até interessante a gente comentar que os planejamentos, eles são feitos individuais, né? Não tem como a gente pegar o planejamento, por mais que seja o mesmo nicho, o mesmo, digamos que seja uma farmácia, e são duas farmácias. Mesmo assim, elas são semelhantes, mas o planejamento é diferente, porque são várias situações que a gente tem que levar em consideração, né? Tem que Com levar em certeza. consideração a questão de quantidade de colaboradores, a lucratividade, quanto que está entrando, quanto que está saindo. Então, não é tão simples assim, né, Ari? Até a própria folha de pagamento, né? Começar pela folha de pagamento já é um grande diferencial, né? Por mais que seja a mesma quantidade de empregados, mas a folha de pagamento, entre a questão de número de afastados, como eu já falei, é muito importante a questão de afastados. Então, assim, se você tem afastados na empresa, isso influencia bastante na empresa, porque isso onera muito uma empresa. Então, é muito importante. Isso também entra na questão do planejamento, saber planejar, saber fazer essa gestão da empresa quando tem esses afastados. Então, é muito importante fazer essa questão da gestão dos afastados. Ari, me diz uma coisa que eu fiquei curiosa aqui. Você falou da questão dos afastados que onera, né? Agora eu que fiquei curiosa. Então, assim, é o que você estava falando sobre as ações regressivas ou não? Sim, sim, também. A ação regressiva, ela é exatamente em cima dos afastados. A empresa que sofre um acidente de trabalho, que tem, em cima dela, tem auxílio acidente, auxílio doenças, aposentadorias por invalidez. Então, todas essas empresas que têm esses benefícios, né? Então, ele tem esses benefícios. O INSS normalmente entra com essas ações regressivas e daí a empresa tem que fazer uma defensiva, né? Uma defesa mostrando que não teve causa, não teve
não teve né, motivação para aquele acidente. Às vezes, por exemplo, Entendi. recentemente teve um acidente de trajeto foi excluído como acidente, uma causa de auxílio-doença, né? Aham. Então, pode ser que aconteça ainda de isso estar sendo uma causa de ação regressiva. Então, assim, Entendi. são N fatores, N motivos. A gente Então fala de assim, só alguns, para mas, assim, existem vários fatores. entendi, então. E daí Acho que, assim, para resumir, né, se tiver acho que alguém que não é travou. advogado, travou? E agora? A minha Ouvi? internet travou. Aqui eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, voltou. Tô te ouvindo. Voltou? Tá, voltou. Então, se tiver aqui alguém que não é da área do direito, a ação regressiva é assim. O INSS até parece bonzinho, né? Ele vai, ele paga quando o funcionário me corrige se estiver errada, Ari. Ele paga quando o funcionário precisa ser afastado, mas se aquele afastamento se deu Tá travando pra por mim. responsabilidade, tá travando? Agora, acho que voltou. Voltou? Tá ouvindo bem? Tá. Tá ouvindo, Ari? Eu estou ouvindo, mas acho que não estou te vendo. Tá, Ah, é? voltou. Acho que voltou. Acho que voltou. Então, Pronto. voltou? Então, assim, continuando, né? Sim. Quando tem. Quando é de responsabilidade da empresa o afastamento daquele colaborador, o INSS até arca com todos os custos, mas depois ele vai cobrar da empresa aquele prejuízo, digamos assim, que o INSS possa Exatamente. ter sofrido, né? Exatamente. Exatamente. No caso de, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Quando acontece uma aposentadoria por invalidez, esse aposentado por invalidez, se ele for menor de 55 anos, ele o contrato dele é suspenso, né? Então, quando ele é Uhum. suspenso, se o INSS disser para ele, você tem que voltar a trabalhar, ele volta a trabalhar. Então, assim, a empresa é obrigada a receber ele, entendeu? E, Entendi, assim, é entendi. uma coisa que o INSS faz, às vezes, que a empresa fica sem muito o que falar, porque o INSS fala, o empregado é obrigado agora a voltar, depois de algum tempo, tipo, se ele passar 3 anos afastado, né, por aposentadoria por invalidez. Então, Tá. ele volta a trabalhar, porque aquele contrato ele só fica suspenso, né? A aposentadoria por invalidez só suspende o contrato de trabalho dele. Então, ele volta a trabalhar. Então, é uma Entendi. situação que pega, assim, pega a empresa de surpresa se ela não tiver esse planejamento, né? Se ela tiver um preparo, não, esse empregado vai estar aposentado por invalidez, a gente tem que ter um preparo. Então, assim, essas coisinhas assim, né, que é importante a empresa estar preparada para isso. Entendi. E Ari, assim, ó, na questão tributária, né? Qualquer empresa pode pode fazer a recuperação dos créditos tributários. Então, assim, independente se ela adere ao Simples Nacional, ou se é lucro real, ou se é lucro presumido, existe essa possibilidade dela fazer o levantamento e fazer a recuperação desses créditos, claro, né, dentro do prazo de Uhum. 5 anos, e analisada toda a documentação para ver se tem algum crédito realmente a ser restituído. Normalmente, se for dentro desses que nós comentamos durante aqui a nossa conversa, se tem, né, a possibilidade de fazer essa recuperação. Mas no caso da recuperação de crédito previdenciária, é qualquer tipo de empresa, precisa ter alguma modalidade Ju, tá específica, faltando um ou é. pouquinho, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Entendeu? Consegue me... Deu uma travadinha.
Acho que deu uma travadinha. Bom, agora voltou. Tá me ouvindo agora? Ah, é Agora porque eu acho sim. que eu E aí, ouvi a assim, tua Ari, até pergunta. onde você ouviu? Até onde Eu você ouvi, ouviu? acho que eu ouvi a tua pergunta toda. Ouviu também Se qualquer pode empresa pode recuperar? recuperar, né? Isso. Tá, tá. Pode sim. Mas o que normalmente acontece? Normalmente, uma empresa que é do Simples, ela tem menos empregados, né? Quanto Uhum, menor a empresa, menos problemas a gente tem, né? tá. Normalmente, a gente encontra mais problemas quando a gente tem maiores colaboradores, né? Mais colaboradores. Então, assim, quanto mais colaboradores, mais problemas a gente tem. Então, assim, é meio proporcional, entendeu? Entendi. Mas Mas sim, a existe a gente pode. possibilidade. Existe a possibilidade, sim. Uhum. Inclusive, Entendi. como eu lhe falei, a gente tem esse controle, né? De fazer essa gestão bem organizada, fazer essa gestão desses afastados é importante, é muito importante, porque evita que a empresa sofra prejuízos maiores, né? Importante, acho que o papel do advogado não é só receber o problema quando ele já está com aquele problema terrível, né? Acho que o nosso papel também, né, tem uma função social nossa, é receber o problema assim, quando pelo menos antes de se tornar uma coisa que não dá mais para fazer nada, né? A gente consiga Show, adorei. É solucionar, isso que eu falo. né? Eu, Que a eu gente acredito assim, consiga a resolver. empresa tem que entender que o advogado ele é um parceiro dela, né, Ari? Porque o Exatamente. advogado, na verdade, quando ele vem assim, não que não é para vir atrás da gente quando tem problema, venham também, mas se você se antecipar o problema, né, mais nessa questão de consultoria e tudo mais, é melhor até para a empresa, até o custo com o advogado é menor, né? E aí a gente está falando tanto de Exatamente. poupar valores, e é justamente isso que vai Uhum. acontecer, né? O empresário, o Exatamente. empreendedor, ele vai conseguir poupar essa questão de honorários também quando se faz essa consultoria preventiva, né, Ari? Porque o advogado e o empreendedor eles estão atrás do mesmo objetivo, que é o crescimento da empresa, né? É isso que a Uhum. gente quer. Exatamente. Quanto mais a Exatamente. empresa E cresce, é que eu, exatamente. E é sempre assim que se construa na cabeça das pessoas que advogado não é esse bicho papão que só cobra um absurdo de caro. Não, que a gente resolve, porque eu acho que é importante a gente resolver, né? A gente também quer resolver as coisas, né? sim, Quer sim. resolver os problemas, não chegar a uma coisa aí destrutível assim que não dá para fazer mais nada Até e porque um fica trabalho bem feito é complicado. um cliente satisfeito, né? E o cliente satisfeito, quantos Exatamente, outros virão? exatamente. É tão bom, a gente é até satisfatório para a gente também, né? Ver nossos Justamente. clientes. Nossa, a gente fica tão feliz. Ah, obrigada, doutora, pelo serviço e tal. Até compensatório. É assim, né? Eu brinco, a gente tem que cobrar. É bom, mas a gente cobra, né? Também porque todo mundo Exatamente, precisa porque a crescer, gente né? A gente com precisa, mas é certeza. aquele negócio, né? A gente faria mesmo que não cobrasse, né? Porque eu acho que já está dentro do Exatamente. nosso sangue, né, Ari? Uhum, uhum, É é isso mesmo, verdade. é gratificante. Olha, até tem alguns comentários, eu acabei que fiquei conversando aqui. Eu não li os comentários. Quero agradecer o pessoal Eu que também me comentou, empolguei. interagiu. Oi? Eu vi alguns comentários bons. Obrigada, Viu? gente. Obrigada. Eu Eu vi alguns acabei não vi, comentários. né? Se tiver Mas alguma eu outra tô com medo dúvida, até alguma de pegar no coisa. telefone, Então, eu tô aqui com o meu que a também. internet não Bate tá um prego boa. e ele cai. Eu tô- Melhor É deixar porque a onde internet. está.
Aqui a internet não tá boa, tô com medo até de pegar meu telefone. É melhor não mexer, né? Porque é assim, a lei de Murphy sempre funciona bem. Mas no dia que tem mais gente vendo, aí vai dar um problema, né, Ari? É sempre assim. Bom, acho que para a gente fazer um fechamento aqui, um resumo, né, de tudo que a gente conversou, que eu Uhum, vi que algumas pessoas acabaram de entrar, mas a gente programou uhum. justamente como é um assunto denso, é um assunto pesado, a gente tentou deixar da maneira mais leve, Mais mais leve. objetiva, mais simplificada possível aqui, para que todo mundo possa entender, né? Porque a ideia aqui Uhum. não é falar só para outros colegas nossos, porque os nossos colegas eles vão entender. A gente quer que vocês entendam, mesmo não sendo tributarista, mesmo não sendo da área de previdenciário. É a Ariane. Olha, estou perguntando se é você. Sou Mesmo que eu. não seja um contador, que você entenda sobre o que é que nós estamos falando, né? E assim, a gente Uhum. resolveu fazer essa live nesse momento, com esse tema, sobre gerar fluxo de caixa a partir da recuperação de crédito, justamente em razão do momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém, né? Principalmente para os empreendedores. Então, nós estamos numa situação que está todo mundo lutando para sobreviver. Olha aí, Ari, uma conterrânea. Oi! Tá todo mundo lutando para sobreviver, né? Então, assim, num primeiro passo é realmente isso, é a gente trazer essa recuperação de crédito, é verificar o que foi pago equivocadamente, que porventura tenha criado até um furo no caixa da própria empresa, para que possa, então, a empresa se reerguer. Porque o que nós buscamos é justamente isso, que as empresas continuem no mercado. E eu acho que o mais interessante aqui, o mais importante desta nossa live é justamente falar para as pessoas que se elas ficaram com alguma dúvida, tem alguma curiosidade, quer saber mais alguma coisa que porventura a gente falou e não deu para entender, que por Uhum. favor, né, que pegue e nos questione para que a gente possa auxiliar, né, as pessoas. Ari, você quer falar Uhum. alguma coisa? Se deixar comigo, eu vou falando, só eu falo. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que achou interessante, todo mundo que agradeceu. É exatamente isso, a nossa proposta era exatamente essa, de trazer esse conteúdo de forma leve, como você falou, né? Como eu falei antes, eu sou uma entusiasta do empreendedorismo acho que desde pequena, quando eu fazia miçanga com a minha irmã, Já era uma eu fazia empreendedora. pulseira. Eu fazia pulseira, eu tinha vontade de ter meu dinheiro, então eu já era uma empreendedora na minha cabeça. Olha só Então, que assim, eu acho muito interessante, importante. desculpa te cortar, Ari, mas você sabe que você tem razão, que o empreendedorismo, acho que ele já nasce com a pessoa, né? Não sei se a minha prima tá aí, mas Uhum. eu e ela, nós pegávamos vários objetos assim e colocávamos na frente da casa da minha avó para vender. E sabe que às vezes vendia. Então a gente também Então, já era empreendedora, né? é claro, e assim, eu acho que o Brasil só vai para frente com essas pessoas que têm coragem, né? Como eu falei, é uma folha de pagamento muito grande, é muito pesado, o que Sim, o empreendedor tem que pagar. Então, carcar, assim, né? é muito pesado. Então, assim, quero agradecer a todo mundo e dizer que o Brasil tem jeito, a gente vai conseguir, a gente vai passar dessa. É uma crise, né? Mas a gente vai conseguir sair dessa e que a gente está aqui, né? Esse é uma forma, um trabalho nosso que é muito interessante, é uma recuperação de crédito que é muito interessante para as empresas, né? Que, como a gente falou, é 60 anos lá para trás que a gente consegue trazer para agora, que a pessoa
tá ali olhando, não sabe para onde mais olhar, tem ali atrás, talvez tenha um dinheiro para recuperar, né, da sua própria empresa. 60 meses, né? Então, 60 meses, 60 meses. 60 meses são 5 anos, são 5 anos que a gente consegue recuperar. Então, a gente tem essa vantagem, né? É Sim. um serviço muito, muito importante que a gente desempenha. Então, eu tenho a agradecer a você que me convidou para essa live também. Imagina. E muito obrigada a todo mundo. E boa noite, né? Eu que agradeço, A Ari, gente. aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, interagiu, conversou. Foi bem legal. Foi minha primeira live hoje. Então, eu estava bem ansiosa para fazer a live, mas adorei. Quero fazer muitas mais. Achei muito legal. Agora que passou, eu gostei. E eu quero agradecer, Ari, você, né, por você ter aceito esse convite, porque com certeza, se eu tivesse que fazer uma live sozinha aqui, seria muito mais difícil e você deixou isso muito mais leve, muito mais fácil, muito mais interessante. Então, obrigada por ter aceito o meu convite, por ter vindo aqui explicar um pouquinho para nós a questão dessa recuperação de crédito previdenciária também. E eu quero reforçar, que quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que queira saber, pode pegar, mandar direct para nós, que vai ser um prazer atender todos vocês. Tá bom? Com certeza. Ai, Com um certeza. beijo, obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.